Quando você pega, você descobre esses pontos cegos, você está com o coração aberto, você vai exatamente no ponto. É como se você fosse lá fazer a cirurgia e você soubesse exatamente aonde você vai encostar o bisturi, aonde você vai dar fazer aquele ajuste. Tá? E é isso que acontece quando a gente entende os pontos cegos. E é isso que é a ação de aprimorar-se. Então, o aprimoramento ele deve ir muito ao encontro desses pontos cegos. Por isso que eu falei que existem muitos tipos de aprimoramento para um professor. Independentemente de ser um professor extremamente erudito, um professor que tem um conhecimento enorme e um professor que não tenha tanto conhecimento. Conhece razoavelmente bem, de 0 a 10 tem uma nota 6, 7, não é o 10 de um cara que conhece a fundo tudo que ele está ali, todo aquele tipo de yoga que ele está ensinando, mas ambos precisam de aprimoramento. E aprimoramento não é só conhecer mais o yoga, vou voltar a repetir isso. Aprimoramento é pegar esse ponto cego, entender quais são as suas falhas, quais são os seus erros, o que precisa ser corrigido, e aí se aprimorar e ir atrás desse conhecimento específico que vai te ajudar a eliminar esse erro, a eliminar essa falha, a eliminar qualquer tipo de ação que você está habituado a fazer. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, trago sugestões de como você pode alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize, e tenho como grande objetivo mudar a história de professores de yoga como você. E a live de hoje, né, o tema desse vídeo de hoje é: se você não se aprimorar, você não vai chegar lá. Você não vai chegar onde você traçou como objetivo. Então, vamos falar um pouco de aprimoramento. E eu, particularmente, eu vejo uma diferença em duas palavras, que é aprimoramento e aprofundamento. Então, quando a gente fala dessas duas palavras, ao que eu enxergo, muitos professores se aprofundam, tá? Tem as suas exceções, tem aquelas pessoas que realmente se formaram, estudaram um pouquinho e está tudo certo e pararam seus estudos aí. Tá? Isso acontece. Mas a maioria dos professores de yoga se aprofundam. Então, se estudaram Vinyasa, vão lá e se aprofundam no Vinyasa. Se aprofundaram em Hatha, se aprofundaram em até coisas associadas ao yoga, por exemplo, a Ayurveda, então medicina ayurvédica. Então as pessoas elas vão se aprofundando. O grande ponto é que a gente tem que ter a noção da diferença entre aprofundamento e aprimoramento. Quando a gente fala de aprofundamento, a gente vai conhecer mais sobre um determinado assunto. Eu sou sincero que eu não fui buscar no dicionário, desculpa eu estar me movimentando aqui, é porque eu passei pela cirurgia, então ainda está incômodo, já no final do dia é um pouco mais incômodo, tá? Então, o aprofundamento, a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu sou professor de Swastika Yoga, então eu venho me aprofundando em Swastika Yoga. Então, eu me aprofundei no tema Swastika Yoga, eu me aprofundei naquilo que eu ensino. Aprimoramento, para mim, é o ponto-chave do sucesso ou insucesso da maioria dos professores. Porque muitos professores, e aí vem a diferença, para mim, aprimoramento é você melhorar aquilo que você está fazendo. Muitas vezes, o aprimoramento, ele está no próprio conhecimento. Então, no meu caso, como eu citei, né, dando o meu exemplo. Então, como professor de Swastika Yoga, muitas vezes eu vou ter que me aprimorar como professor de Swastika Yoga. Às vezes eu vou me aprimorar no conteúdo técnico, naquilo que eu enxergo que deva ser algo que eu precise melhorar. Tem alguns outros fatores de aprimoramento que não estão associados ao Swastika Yoga para mim. Então, existem alguns aprimoramentos que eu preciso enxergar. Cara, será que esse é o momento de eu me aprimorar nisso? Por exemplo, eu lembro lá atrás, em 2003, 2004, os meus primeiros 2, 3 anos ali de professor, eu tinha que me aprimorar, já não mais como conteúdo de Swastika Yoga,
naquele momento, depois de 2 ou 3 anos, o meu aprimoramento ele foi em termos de indução. Então, eu queria melhorar a minha indução daquilo que eu ensinava. Qual a melhor forma, qual a melhor modulação de voz para aquele momento da aula? Depois, passou uma época, eu tinha que me aprimorar na forma de dar a aula. Então, eu fui lá e me aprimorei na forma de dar a aula. Depois, eu fui para um outro tipo de aprimoramento. Eu fui para um aprimoramento financeiro. Então, eu tive que me aprimorar em como gerir financeiramente a minha escola. Como poderia ser melhorar o meu aprimoramento em gerir os meus resultados. Depois, eu fui buscar, em 2006, eu fui buscar uma melhoria, um aprimoramento em gestão de pessoas, em gerir uma escola, em gerir uma empresa. Então, quando a gente fala de aprimoramento e aprofundamento, para mim, existe exatamente essa diferença. O aprofundamento, você vai se aprofundar naquilo que você já faz, você já conhece. O aprimoramento não é só aprofundar conhecimento, mas é aprimorar, é ajustar. É como se você tivesse que aí polir uma determinada peça, ou você tivesse que lixar determinada peça para melhorar a qualidade daquilo que você entrega. Então, essa é a primeira. A gente abre a live falando disso, dessa diferença, pelo menos para mim, tá? Se você não vê diferenças para você, para você é tudo igual, tá tudo certo, tá? Mas é importante você entender, se você vê igual, que você atue nesses dois sentidos que eu estou falando. Pode ser usar a mesma palavra, tá? Ou as duas palavras para chegar no mesmo objetivo. Mas uma coisa é você se aprofundar naquilo que você ensina. Então, você ensina yoga, você vai lá e se aprofunda no yoga, no tipo de yoga que você ensina. Aprimoramento, você vai buscar outros elementos que vão melhorar a qualidade daquilo que você entrega, do seu serviço, daquilo que você se propôs a ensinar para os seus alunos. Tá? Forma, e aí vai, é um leque. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso, sobre as formas de aprimoramento. Tá? O que acontece? Eu vejo muitos professores, dentro dessa lógica que eu expliquei, muitos professores viram eruditos. Então, eles conhecem muito sobre yoga. Eles conhecem muito sobre aquele tipo de yoga que ele ensina, sobre as técnicas, os elementos. O cara vira realmente um profundo conhecedor. Só que o que acontece, ao meu ver, quando essa pessoa ela é aprofundada no yoga, mas ela não se aprimora em outros fatores que estão ali rodeando o trabalho de aprofundamento, esse professor ele vai ter um dilema. Em geral, pode ter exceções? Pode. Eu lembro de conversar com um amigo meu, foi formado na escola, fui eu que levei ele para a escola, ele se formou na escola. Hoje ele dá algumas aulas, mas o processo principal dele não é trabalhar com yoga, mas é um profundo estudioso do yoga. E eu lembro de várias discussões que nós tínhamos, porque no caso dele, ele queria literalmente aprofundar-se no yoga, então ele queria conhecer a fundo o yoga como praticante. Apesar dele ser professor, o objetivo dele era conhecer a fundo o yoga. Num determinado momento, futuramente, ele pensa em passar esse conhecimento adiante, em forma de cursos, workshops e tal. Só que, o que acontece? E essas eram nossas grandes discussões, né? Discussões filosóficas ali. Então, o que eu falava para ele? Você pode se aprofundar muito. Se na hora que você for passar adiante esse conhecimento, por maior conhecimento que você tenha, se você não souber a forma exata de passar, as palavras exatas, o jeitinho de você chegar nas pessoas, como transformar aquele conhecimento, às vezes, muito pesado, determinados elementos do yoga são extremamente profundos. Como fazer com que isso chegue de uma forma mais simples para a pessoa entender da vida real dela? E o que acontece? Para se fazer isso, esse professor erudito, esse professor com profundo conhecimento, ele precisa se aprimorar. Então, a gente nunca pode deixar de lado essa palavra, ou pelo menos esse sentimento de aprimoramento. E por que eu enxergo que é tão importante se aprimorar? O que acontece
é assim, uh, a gente precisa entender, quando a gente fala de aprimoramento, a gente precisa entender que determinadas ações, desculpa que hoje está mais complicado aqui, determinadas ações que nós fazemos, então determinadas atitudes que nós temos no nosso dia a dia como professores, a gente não enxerga os nossos erros. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos sobre pontos cegos. E existem determinados pontos cegos que nós não enxergamos, literalmente. Então, às vezes a gente fala assim, mas ponto cego, eu até sei. É verdade, a gente sabe, mas aí eu chamo de fachada. Se eu sei o determinado erro que eu cometo, mas eu tento ali colocar de lado, tento dar uma escondidinha, isso é uma fachada. Ponto cego é quando realmente eu não consigo enxergar aquilo que eu faço. Eu não enxergo como um erro, eu não enxergo como algo que possa me atrapalhar. E quando eu entendo esses pontos cegos, quando eu consigo captar esses pontos cegos, e aí tem formas de fazer isso, eu, por mim mesmo, eu posso fazer, as pessoas podem me mostrar, os meus alunos podem me mostrar, outros colegas podem me mostrar, os meus amigos podem me mostrar. Então, existem formas de você descobrir esses pontos cegos. Quando você descobre esses pontos cegos, você começa a detectar onde estão as suas falhas. E, normalmente, quando você descobre realmente os pontos cegos, sem mimimi, sem desculpa, sem argumentação, você abre o seu coração, estou disposto a enfrentar essa minha dificuldade. Quando você descobre esses pontos cegos, e você está com o coração aberto, você vai exatamente no ponto. É como se você fosse lá fazer a cirurgia e você soubesse exatamente aonde você vai encostar o bisturi, aonde você vai dar fazer aquele ajuste. Tá? E é isso que acontece quando a gente entende os pontos cegos. E é isso que é a ação de aprimorar-se. Então, o aprimoramento ele deve ir muito ao encontro desses pontos cegos. Por isso que eu falei que existem muitos tipos de aprimoramento para um professor. Independentemente de ser um professor extremamente erudito, um professor que tem um conhecimento enorme, e um professor que não tenha tanto conhecimento. Conhece razoavelmente bem, de 0 a 10 tem uma nota 6, 7, não é o 10 de um cara que conhece a fundo tudo que ele está ali, todo aquele tipo de yoga que ele está ensinando, mas ambos precisam de aprimoramento. E aprimoramento não é só conhecer mais o yoga, vou voltar a repetir isso. Aprimoramento é pegar esse ponto cego, entender quais são as suas falhas, quais são os seus erros, o que precisa ser corrigido, e aí se aprimorar e ir atrás desse conhecimento específico que vai te ajudar a eliminar esse erro, a eliminar essa falha, a eliminar qualquer tipo de ação que você está habituado a fazer. Então, essa lógica a gente tem que manter. Essa lógica a gente tem que ter sempre presente. Só que normalmente não é fácil. Então, é muito difícil nós assumirmos os nossos erros. É muito difícil nós compreendermos que não chegamos a um determinado resultado por nossa responsabilidade. Existe algo que eu aprendi nesses aprimoramentos, e o aprimoramento de gestão de pessoas, que é problema de liderado, problema de liderado é problema de líder. Então, o que a gente extrai desse sutra? Problema de liderado é problema de líder. O que eu extraio desse sutra? Normalmente, nós colocamos a responsabilidade no outro. Nós, professores, normalmente damos todas as argumentações colocando a responsabilidade no aluno, quando algo não dá certo. Nós, seres humanos, normalmente colocamos a responsabilidade em várias pessoas quando nós erramos. É muito difícil o ser humano ele assumir o seu erro. A gente está em constante desenvolvimento em relação a isso. Só que quando a gente entende que nós somos responsáveis, a mudança é fenomenal. A mudança é incrível. Só que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil você assumir, cara, não deu certo até hoje por minha causa. E não por causa dos outros, por minha causa.
Eu poderia ter me aprimorado mais, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter agido de uma forma, eu poderia ter agido de outra forma. Eu poderia ter escutado a outra pessoa, eu poderia ter escutado minha intuição. Então, na verdade, nós sempre jogamos para o outro a responsabilidade. Então, um dos primeiros passos para uma pessoa que está disposta a eliminar esses pontos cegos, a realmente descobri-los e atuar com eles, é você ter a humildade de aceitar que você erra. E quando isso acontece, isso é transformador. Eu estou fazendo lives todos os dias, são 21 dias, eu estou na sexta live, hoje foi a sexta. Então, tem mais 15 lives que eu estou fazendo em comemoração aos 21 anos da minha escola. Não é sempre que uma empresa chega a 21 anos. Então, chegar a 21 anos é uma marca histórica para qualquer empresa. Muito histórica, na verdade. E eu decidi, uma das comemorações, a gente fazer essas lives com pessoas que marcaram a história. A Gabi, que entrou aqui na live, foi uma das. O Alex estava numa live também, não é da minha escola, hoje é meu aluno do Personalize, mas ele entrou lá. E cada vez que eu converso com alguém, que eu escuto alguém, um ponto-chave que eu pego ali, que eu pesco nas lives, é que muito do que hoje eu cheguei como profissional, muito do que eu cheguei como líder, muito do que a escola chegou, foi através dessa humildade de nós entendermos que a gente erra. Eu erro, minha equipe erra, os professores que passaram pela minha equipe erram. E aí, quando a gente tem essa humildade, é muito gratificante a gente entender que, ao mesmo tempo que a responsabilidade é nossa por não ter dado certo, também a responsabilidade é nossa em acertar. Também a responsabilidade é nossa em fazer com que dê certo, em mudar essa trajetória. Então, na verdade, o que acontece? Está sempre nas nossas mãos. Nós somos os responsáveis pelo processo. E isso também dá um alívio para muita gente. Para outros, não. Para algumas pessoas, tem dificuldade de falar, nossa, está nas minhas mãos, e agora? Ferrou. Não sei o que fazer. Então, tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. No meu caso, antes era um peso eu ter que assumir que eu errava. Agora, cada vez mais, eu entendo que às vezes eu vou errar. E tudo bem. Mas eu entendo que, assim, quanto mais as pessoas me mostrarem esses pontos cegos, os erros, as falhas, quanto mais eu tiver a fim de corrigir, disposto a corrigir, mais fácil eu eliminar essas falhas e chegar aos meus objetivos. E vale o mesmo para você, professor. O mesmo. Quanto mais você conseguir entender que a responsabilidade está nas suas mãos, mais fácil você chegar aos seus objetivos. Não tenha dúvida disso. Tá? Não tenha dúvida. Então, assim, abra o seu coração para assumir quando você errar. Esteja com seus ouvidos e com seu coração e sua mente aberta para que tudo que as pessoas falarem para você, você consiga captar, trazer isso para você e fazer uma leitura. Tipo, olha, o que eu posso estar fazendo errado? O cara está me falando isso. Deixa eu ver como que eu posso melhorar essa forma. Então, quando a gente entende essa lógica, o nosso mundo muda. E a chance de você chegar no objetivo que você traçou é muito maior. Muito maior. Eu estou falando aqui, né, para quem foi chegando agora, estou falando, está aí fixado a live de hoje, estou falando de aprimoramento. O quanto a gente precisa se aprimorar o tempo inteiro, constantemente. Quando a gente fala de sucesso, né, que foi o que eu falei agora, quando a gente define o sucesso, a gente não pode esquecer que para atingir esse sucesso e para manter o sucesso, que é sempre uma dificuldade, uma dúvida, muita gente que treina comigo, muitos professores que vêm treinando comigo no Personalize, tem essa dificuldade. Dani, a minha dificuldade, às vezes, não é nem chegar num ponto. O problema é manter esse ponto, é manter a constância. E, de novo, eu vou frisar aqui, aprimoramento, que leva a mesma palavra, constante. Você ter um aprimoramento que seja efetivamente constante. Que você esteja o tempo inteiro buscando evolução, buscando conhecimento, buscando aprimorar-se em determinados fatores que você hoje não tem. Tá? Então, essa lógica ela é muito importante se você busca um sucesso. Eu sempre, quando eu falo de sucesso, é importante a gente determinar o que é sucesso para você. Se você está me ouvindo agora na live,
O que é sucesso para você? Aí respondem, sucesso é ganhar um valor X. Eu coloquei como meta para todos os professores R$ 20.000. Será que você está perto disso? Será que você está longe disso? Será que você acha que é viável? Você acha que é uma ilusão, que é um sonho, que eu estou viajando? Então escreve se você acha isso. Para muitos, o sucesso é ter essa constância. Eu tenho um aluno meu do Personalize atual, que é membro da minha equipe, que ele fala, Dani, eu não almejo ter um sucesso, tipo, milhões de alunos, eu não almejo ganhar um valor X de R$ 20.000 que você traçou. O que eu quero é constância. Eu não quero ganhar não quero ganhar R$ 10.000 e depois ficar ganhando 2 todo mês. Eu quero ganhar constantemente o que eu tracei. Ele no caso dele, ele está passando ali a transição para a faixa azul. Então, ele está quase ali, chegando nos 6.000 por mês. E ele falou, Dani, se eu estiver ganhando 6.000 por mês no próximo ano, eu vou estar muito feliz. Então, o sucesso, ele é individual, né? Cada um de vocês tem um objetivo. Então, traçado esse sucesso, entenda que você precisa continuar se aprimorando. Dani, mas tem um momento que isso encerra, né? Não encerra. Eu estou há 21 anos no yoga, estou quase há 20 como professor, e o tempo inteiro eu tenho que me aprimorar, o tempo inteiro. E eu não estou falando de aprofundamento, conhecer mais sobre yoga. O yoga é super profundo. O yoga tem milhões de coisas para conhecer, milhões de livros, bibliografia, cursos, workshops, aprofundamentos, imersões, tem milhões de coisas para fazer. Eu não estou falando de yoga propriamente dito, mas eu estou falando de aprimoramento como profissional, como ser humano. Talvez, em algumas coisas, eu vou associar o yoga nesse quesito. Aí eu vou associar lá, vou me aprimorar um pouco mais. Eu preciso conhecer um pouquinho mais da técnica, até para poder ensinar o meu aluno e levar ele ao resultado que ele quer. Então, pode ser, tá? Agora, e se eu não fizer esse aprimoramento constante? O que acontece? Normalmente, se você não continuar esse aprimoramento, se você não fizer um aprimoramento constante, o que vai acontecer é você ser mais do mesmo. Você vai ser mais um professor dentre tantos professores de yoga que existem no mundo. Dentre tantos professores que existem na sua cidade ou no seu país. Então, se você não se aprimorar, se você não corrigir seus erros, e olha que eu não estou falando de aprofundamento, aprofundar-se no yoga exclusivamente, estou falando de aprimoramento. Se você não continuar se aprimorando, você vai ser mais do mesmo. Não importa o tempo que você tenha de experiência. Se você cair numa zona de conforto, a tendência é você ser mais do mesmo. Mais um professor dentre tantos e talvez ter uma qualidade bem mediana para baixo. Tá? Então, isso é o que eu tenho mais visto. Professores que se mantêm mais do mesmo. Se mantêm ali, no razoável, numa zona de conforto, se a pessoa é mais experiente, e nem por isso ele está atingindo sucesso, nem por isso ele está feliz. E talvez você se identifique com isso. Ou não, talvez, olha, não tô na minha zona de conforto, tô com dilemas, tô aberto a aprender, tô aqui escutando você para isso. E então, ótimo. Você já tem aí um caminho andado. Então, agora é descobrir os seus erros, descobrir o que precisa ser aprimorado e ir nesse sentido. E qual que é o melhor momento, Dani, de escolha? Né? Então, quando é o melhor momento? Eu acho que assim, aprimoramento não tem melhor momento. Aprimoramento, você tem que ter em mente que é constante. Então, o tempo inteiro você vai se aprimorar. Agora, onde eu vou colocar minha energia? Aonde? Para onde eu vou me aprimorar? Porque tem tantos caminhos, né? O Dani falou lá no início da live que vai fazer um vídeo qualquer dia só falando de aprimoramentos. Então, onde o professor poderia se aprimorar? Beleza. Então, tem vários. Então, vamos descobrir seus erros. Vamos descobrir suas falhas. Eu citei o meu caso real. Então, lá atrás, quando eu comecei, eu era totalmente inexperiente. Estou contando isso nessas lives da escola. Eu era totalmente inexperiente. Eu comecei e nem tinha terminado a minha formação. Não sei se tem aí hoje algum professor que está em formação, mas eu lembro que eu estava em formação
E curiosamente, eu estava em formação, curiosamente dando aulas, eu era totalmente inexperiente. E eu fui lá, aos trancos e barrancos, o que eu sabia, fui ensinando, me colocaram, eu comprei a briga, vamos embora. E aí ensinando, ensinando, e aí passaram-se ali 1, 2 anos, eu percebi, cara, isso daqui é uma falha minha. Os alunos estão adorando as minhas aulas. Eu estou conseguindo mudar a vida deles de alguma forma. Mas eu sinto, esses meus alunos estão falando as mesmas coisas sobre mim. Então, será que eu não preciso um pouco mais? Quando eles eles falavam assim, ó, putz, aquela indução é uma indução, cara, que é demais. Então, o que eu queria? Eu tinha que me aprofundar no yoga? Não, eu tinha que me aprofundar na indução. Eu ia atrás das pessoas que tinham aquela indução ideal, aquela indução que eu admirava. Então, eu fui aprender com essas pessoas. Depois, como eu falei, cara, tô ferrado aqui em termos profissionais. Como líder, cara, não está rolando. Então, o que eu faço agora? Eu vou fazer um curso de aprofundamento no yoga ou eu vou fazer um curso de aprofundamento na forma de gerir pessoas? Pronto, a minha resposta está ali. Se eu for me aprofundar mais no yoga, legal, vai ser mais conhecimento adquirido, vai ser mais um aprofundamento. Mas será que é o que preciso, o que eu preciso agora? Eu vejo muita gente, mas muita gente entrou em contato comigo nos 3 lançamentos do Personalize que eu fiz, nos 3. E as pessoas falavam, Dani, eu preciso muito do seu curso, mas agora eu estou entrando num aprofundamento num outro tipo de yoga, ou eu estou entrando num aprofundamento do yoga que eu ensino. Cara, será que é o momento certo de você fazer isso? Assim como pessoas vieram me procurar, Dani, eu quero fazer seu curso, mas talvez não seja o momento certo, porque você não vai estar 100% comprometido. Então, da mesma forma que eu neguei acesso para algumas pessoas que queriam um curso, eu via pessoas que precisavam do curso e deixaram como uma segunda prioridade. Então, o momento certo de você se aprimorar é quando você entende quais são as suas falhas. Se a sua falha está aqui, não adianta você ir buscar conteúdo, conhecimento em outras coisas se o seu dilema está aqui. O que adianta você fazer B, C, D e E se o A não está sendo feito? Você precisa do A bem feito. E as pessoas estão te mostrando isso, você está vendo isso. E aí você acaba não atuando. Então, isso é algo para realmente você prestar atenção. O aprimoramento é constante. Agora, onde colocar a minha energia, meu dinheiro, é onde você perceber que vai conseguir eliminar, através desse aprimoramento, a sua falha, os seus erros, as suas dificuldades como profissional. Então, você consegue enxergar isso de uma forma muito mais direta, muito mais rápida. E, de novo, você está com o coração, com os ouvidos e com os olhos e com a mente totalmente apta e aberta para isso. Tá? Dani, mas como que eu vou me aprimorar se eu não tenho grana? Beleza, então vamos lá, vamos falar de dinheiro, tá? Que é um dilema para muita gente falar de dinheiro. Então, muitos professores têm vergonha de falarem o que ganham, muitos professores não falam a verdade quando são perguntados sobre quanto ganham. Então, vamos lá. Eu vejo 2 caminhos. O primeiro é, em cima do que eu estava falando agora. O professor, ele fala que ele não tem dinheiro porque ele colocou dinheiro em outro lugar. Então, de novo, se o seu aprimoramento ele deveria estar voltado, por exemplo, no meu caso, para a indução ou para a gestão de pessoas, eu não vou colocar o meu dinheiro num outro tipo de aprimoramento. Ele até pode ser importante, mas qual que é o mais importante? Eu preciso escolher. Eu preciso entender. E a melhor forma de entender é você ficar atento ao que estão falando à sua volta. Tá? Então, isso é algo que vai mostrar os seus pontos cegos. E aí sim você vai colocar o seu dinheiro no lugar exato, no lugar correto. Tá? Agora, tem pessoas que não se aprimoram porque falam que não tem dinheiro, não tem mesmo. Eu entrevistei aqui um professor que ganha R$ 800 por mês. Então, assim, se o professor ganha R$ 800 por mês, ele tem que ir lá, tem que comer todo dia,
talvez ele não consiga se aprimorar, talvez ele não consiga fazer um curso de R$100, tá? Então, no caso desse professor, existem duas alternativas. Esse professor que realmente não tem dinheiro, tá? Não é que ele está colocando dinheiro no lugar errado, ele não tem dinheiro. Então, duas alternativas. A primeira delas é você fazer como um dos meus alunos do Personalize fez. Cara, se eu enxergo que aquilo é importante, eu vou tentar arrumar uma alternativa B, um plano B, para conseguir fazer aquilo que eu vejo que vai mudar a minha vida financeiramente. Porque senão eu fico ali numa corrida dos ratos e eu não consigo sair. Eu estou o tempo inteiro ali na corrida dos ratos, eu não consigo sair, eu não consigo mudar. Então, essa é uma forma, tá? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, e que está extremamente presente com a internet, são os cursos gratuitos. São os conteúdos gratuitos. Então, assim, uma pessoa que não tem, no caso dessa pessoa que eu conversei, ele não tem dinheiro para fazer nenhum tipo de curso, cara, tem aqui, ó, meu canal está aqui, seja no YouTube, seja no Facebook ou no Instagram, o canal está aí. Olha quantos conteúdos eu venho postando, olha quanta coisa aí para te ajudar. De graça. Quantas pessoas como eu estão colocando conteúdos de graça para que você aprenda? Muitas. Em todos os âmbitos. Em tudo que você quiser, tem alguém ensinando, dando pelo menos ali os primeiros passos, mostrando os primeiros passos para você. Tudo. Financeiro, marketing e por aí vai. Tá? Até yoga, até cursos de yoga gratuitos. Tem meditação, respiratórios, tem várias coisas gratuitas. O que a gente não pode cair é ter isso como desculpa. Não dá para você falar, não me aprimoro porque não tenho grana. Eu dei aqui alguns exemplos. Ou você está colocando dinheiro no lugar errado e não sabe exatamente onde você deveria estar se aprimorando para chegar no sucesso que você quer. Se você quer chegar em algum sucesso. Ou você não tem dinheiro, mas aí você coloca a desculpa em não ter dinheiro e não age, não sai, fica ali naquela... Não é nem zona de conforto, porque é uma zona de desconforto que você não tem ali. Então, na verdade, você não tem dinheiro, mas, tipo, tá legal, vamos tocar a vida assim, tá tudo certo, e vamos ver onde vai dar. Então, essa pessoa, se ela quer mudar a história, se ela quer alavancar, tem duas alternativas. Ou você busca um plano B para você conseguir pagar aquele curso que você acredita ser vital, ou você vai buscar conhecimento gratuito. E tem muito conhecimento gratuito, galera. Muito conhecimento gratuito. Tipo assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, assim, ao meu ver, o ponto é o que é a realidade agora. A realidade agora é, você tem dilemas, você não está conseguindo chegar aonde você traçou como objetivo, você está vendo insucesso na sua carreira, então, peraí. Então, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que aprimorar. Eu não quero ser mais um professor, mais do mesmo. Para isso, eu tenho que me aprimorar. Para me aprimorar, o que eu vou fazer? Vou buscar aonde, o que eu preciso me aprimorar. Pronto. Então, não é agora assim, puta, seria lindo, eu tenho falado isso em várias lives, seria lindo eu agora, começando o meu processo de formação, então, começando meu processo de formação, e decido, e tipo, já tenho tudo isso que eu estou falando aqui, ali, ó, putz, tá aqui, entregue nas suas mãos. Seria lindo. Se há 19, 20 anos atrás eu tivesse tudo nas mãos, hoje eu estaria num outro patamar como professor. Minha escola estaria num outro patamar. Tá? E tem algum momento, Dani, que se aprimorar não é bom? O único momento que eu vejo que o aprimoramento ele pode ser prejudicial é nisso que eu falei agora há pouco. Então, é você colocar uma energia enorme num determinado ponto que você acredita ser o grande aprimoramento da sua vida, e aí você está perdendo tempo, dinheiro, perdendo no sentido, conhecimento? Mas talvez seja um conhecimento que não vai te ajudar em muita coisa. Eu já dei esse exemplo, tem um aluno meu que é apaixonado por coreografia.
apaixonado por técnicas encadeadas, e ele foi demonstrador, e ele é louco para fazer e tal, adora asanas. Qual que é o objetivo dele agora? É ser professor ou é ser demonstrador de coreografia? Se ele tem isso claro, se é ser professor, por melhor que seja o curso de coreografia que ele faça, por mais que isso lá na frente vai fazer com que talvez, quando ele for professor, ajude-o, ele está perdendo dinheiro e tempo. Porque poderia estar ele colocando o tempo dele, o dinheiro dele, investimento de todo o conteúdo no que ele tem dificuldade. Por exemplo, se formar professor. Entendem a lógica? Então, esse é um ponto. É o único que eu acredito que seja ruim de aprimoramento. Fora isso, sempre é conhecimento. Você vai estar sempre adquirindo conhecimento. Agora, se você estiver gastando tempo e dinheiro num lugar que talvez não vai te ajudar a curto prazo, então é melhor agora, em termos de decisão, se eu não tenho grana, se eu não tenho tempo, porque eu falei de grana, mas também tenho tempo. Muitos professores falam, eu não tenho tempo, porque eu estou colocando o meu tempo naquele curso. Tá, que curso você está colocando? Ah, eu estou colocando em medicina ayurvédica. Legal, você vai usar? Ah, não, vou usar para mim, de vez em quando. Tá, e você está aí, como professor, quebrado, falido, sua empresa quebrando, e você está colocando o dinheiro em medicina ayurveda, se você não vai nem usar agora. Então, a curto prazo, é uma decisão muito errada, equivocada. A decisão é, tá, vamos ver, por que você não está dando certo? Por que sua empresa não está dando certo? Será que não era como eu? A minha empresa não dava certo por minha causa. Em 2006, a minha empresa não dava certo porque faltava um monte de conhecimento para mim. E aí eu fui buscar esse conhecimento. Eu fui atrás desse conhecimento. E esse era o meu foco. Não era estudar mais yoga. Eu já estava estudando bastante yoga. Mas naquele momento não era estudar mais yoga. Eu ia vivenciar nas práticas, ia continuar me aprofundando em determinados cursos, mas o meu aprimoramento não era nisso. Se eu tivesse que optar, não era nisso que eu ia fazer naquele momento. Tá? Depois, em outros momentos, isso virou. Então, agora já não é mais gerir pessoas, agora é yoga. Aí eu fui buscar pessoas que eram, para mim, incríveis. E existem alguns professores que acabam se prendendo muito ao estudo, muito. E aí, isso pode ser uma desculpa. A pessoa não dá certo e ela coloca isso como desculpa. É algo que acontece constantemente. O professor ele não dá certo, ele fala, não, agora eu estou me aprimorando ainda no yoga. E ele está fazendo alguns cursos, mas não está dando certo. Está tudo errado. Desculpa a palavra, está tudo uma merda. Mas o cara está lá, não, eu estou me aprimorando no yoga. Eu estou conhecendo yoga. E aí passa 2, 3 anos e esse professor já não está mais ali. Porque a maioria não é tão resiliente. Como o Andy, que eu conversei aqui, tem o vídeo do Andy, que chegou depois de 21 anos, o Andy, 21, 22 anos, o Andy chegou ao resultado financeiro que ele queria desde sempre. E ele chegou treinando comigo, quando? Há 3 anos, 2 anos. Então, é um cara que foi extremamente resiliente. O Andy na live ele não contou toda a história, eu não vou contar, ele não contou, não vou contar, mas se pegar o início da carreira do Andy, ele passou ali por escolas que ele assumiu, não deu certo, quebrou, faliu e vai, foi para outra. E chegaram a sugerir para ele, tipo, vende sanduíche na praia. Então, assim, cara, o cara foi muito foda, o cara foi muito resiliente. Aguentar 18 anos sem ganhar, tipo, não, foi muito. E deu certo. Mas poderia não ter dado, como a maioria que para. Então, essa lógica, isso é uma das coisas que para mim pega, assim, de perder muitos profissionais que são excelentes profissionais e param, infelizmente, por não chegarem ao resultado que queriam. E no início, eu tinha um grande medo. Acho que isso eu nunca falei aqui nos vídeos. Eu tinha um grande medo de não ter conteúdo. Por ser inexperiente, eu tinha um grande receio de não ter conteúdo, de não ter
eu tinha o hábito de me comparar muito com outros professores. E ainda bem, hoje eu não tenho esse hábito assim, tipo, cara, para mim assim, o cara é bom, o cara é bom, todo mundo é bom e encaixa para todo mundo. Eu perdi um pouco essa lógica, porque eu tinha antes, porque antes eu ficava me comparando. E aí eu me comparava, às vezes eu me comparava, nossa, cara, eu não sou bom, eu não tenho conhecimento. Um grande amigo meu, talvez não, o professor que mais eu admiro em termos de conhecimento de yoga é o Milton Marino. Eu tenho divulgado ele aqui, cursos que ele dá, porque para mim assim é um dos caras, para mim é o cara de conhecimento. Posso falar que é um nerd do yoga, assim, é um cara que estuda muito. Eu nunca vi ninguém estudar como ele, nunca, ninguém. O Milton, sempre para mim, antes de eu ser amigo dele, ele sempre foi um cara que eu me comparava. Então eu falava assim, nossa, cara, eu não sei nada. Quando eu vejo o Milton falando, dando um curso ou dando uma aula, não sei nada. Só que isso não é verdade. Eu sei sim. Assim como você que está se formando agora também sabe. E o Milton não é melhor do que você ou do que eu. Ele não é. Por que ele não é? Porque o Milton, com todo o conhecimento que ele tem, talvez ele não saiba acessar a pessoa como eu acesso. Ou talvez ele não tenha uma característica que você tenha. E aí, talvez você consiga fazer com que aquilo que você ensina chegue para um número muito mais expressivo de gente. Então, não quer dizer que ele é melhor que você. E lá atrás, eu tinha esse medo. Eu tinha esse receio. Nossa, a pessoa é muito melhor do que eu. E aí eu não posso ensinar. Não, posso sim. O meu curso tem o mesmo nível de qualidade do Milton. Só tem características diferentes. As minhas aulas têm o mesmo nível de qualidade que a sua. Só que talvez tenha qualidades diferentes. E aí eu estou sabendo explorar ou não as minhas qualidades. De novo, a gente volta para o aprimoramento. É entender as suas fraquezas e melhorá-las. Fazer com que o seu conteúdo, o seu serviço que você entrega, seja o melhor possível. Então, assim, não se compare com outros. Então, é você. Lembra que eu falei? Está nas suas mãos. É você. Depende de você ter sucesso. Tá? Então, era isso que eu tinha para a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou conveniente, compartilha aí, manda um aviãozinho para os seus amigos e que, de alguma forma, a gente possa realmente crescer. Meu intuito é esse, fazer com que você, professor, possa crescer muito dentro da sua carreira.